Economia e Negócios ao vivo nesta quarta-feira para você que está chegando. Nós estamos falando de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Pelo menos dessa vez não é sobre o que nós brasileiros pagamos, e sim um aumento no imposto sobre os investimentos estrangeiros, principalmente aqueles que vêm rapidinho só para pegar o nosso juro que está alto, o dinheiro ir embora, e isso causa um grande problema. Problema que faz até o presidente da República falar hoje, defender as ações que o governo tem adotado. Mas é isso que a gente está conferindo com o Celso Griso, que é do presidente do Instituto de Pesquisas Fractal, que a gente está tentando entender. Primeiro, esse patamar que o dólar chegou um pouquinho antes das medidas é razoável? O que devia ter feito, o que devíamos ter feito, é baixo demais para dar essa grita para o empresário nacional? Bom, o empresário tem razão. Mas não é possível conviver exportando ou competitivamente com um dólar nesse patamar. O governo interviu através do ministro Mantega, que há muito tempo vem falando disso e vem imaginando um patamar diferente para essa relação cambial que se instituiu no Brasil. O que nós deveríamos fazer? Reduzir a taxa de juros em primeiro lugar, porque realmente não interessa o capital especulativo. Tributar, como o ministro está fazendo, é muito razoável e promove efeitos realmente bastante interessantes no curto prazo. Isso que eu ia te perguntar assim, efeito, que tamanho esse efeito? Porque eu até na abertura brinquei, 0, mas é esse o tamanho, não é? Não espere uma reação muito grande, porque de fato o país hoje tem uma liquidez imensa, que foi trazido pelos investimentos externos diretos. Nós vamos passar agora, além do IPO, do lançamento de ações da Petrobras, que atraiu muito dinheiro. O próprio Banco do Brasil captou fortemente nesses últimos períodos. Nós temos empresas nacionais captando lá fora para dar ensejo aos seus planos de expansão. Além disso tudo, nós temos o PAC, as parcerias públicas privadas, virão Olimpíada, ou seja, seremos o país do investimento. Mas continuando, repetindo o que você mesmo disse no primeiro bloco, esse nós queremos. Esse nós queremos. Tá. E isso manterá esta relação sempre defasada. Nós sempre teremos o real apreciado em relação ao dólar. Não nessas proporções, mas em proporções mais adequadas. Isto implica em uma única solução para o empresariado nacional: ampliar a sua produtividade, investir em tecnologia, em desenvolvimento, em pessoas, e aumentar a sua competitividade para repor aquilo que o dólar tem feito de mal a esses empresários e tem penalizado. Eu brinco muito e acho que você pode ajudar nisso, porque mais ou menos regulamos no tempo da economia, que acompanhamos a economia, quando há 20 e poucos anos dizíamos que era impossível a indústria sobreviver. Alguns setores realmente não sobreviveram porque não tinham essa capacidade de se reinventar. Mas quantos não mostraram esse fator? Você acha que então ainda dá para apertar mais? Não. A questão não dá para apertar mais. Nós temos que baixar essa taxa de juros, melhorar essa relação cambial. Porque o empresário reagirá e positivamente como ele tem feito. Ele nunca se negou a uma contribuição e a uma cota de sacrifício para a recuperação da economia nacional. Mas não se pode pedir mais do que nós estamos pedindo. É hora do governo criar juízo, fazer cortes como hoje o Reino Unido está propondo um corte monstruoso. Até a rainha da Inglaterra não vai fazer festa de Natal, disse ela. Não vai fazer festa de Natal para mostrar austeridade. Quer dizer, e ela você está dizendo? Porque o plano pede sacrifício à Grã-Bretanha. E não caberia a rainha fazer exibicionismos de luxo nesse momento. Nosso presidente não faz esses exibicionismos, mas ele vai pedir uma cota... O governo em si tem gasto mais. Esse aparelhamento descabido, esse aumento das contas públicas, isso não pode ocorrer. E se isto não ocorrer, nós aliviaremos as necessidades de aumentar a taxa de juros para tirar o dinheiro que esses vícios administrativos trazem para o nosso mercado. Então isso nós precisamos fazer, baixar essa taxa de juros e o dólar subirá espontaneamente aqui dentro. Sempre ficará vamos falar de perspectivas e previsões bem numéricas. No próximo bloco você vai me dizer
Quanto que o dólar fecha então? Qual a expectativa do empresariado para isso? Quanto ele precisa? E, de repente, quem sabe a gente já tem aí o resultado também do Copom para falar a taxa Selic. A gente está achando aqui que não vai baixar, não. A gente volta já já. Economia e Negócios ao vivo nesta quarta-feira. Retornamos aqui. Nós, assim como os especialistas do mercado estávamos prevendo, acertamos, né? A Selic ficou mesmo com a taxa mantida 10,77. Foi unanimidade nessa penúltima reunião do Copom, onde aí a véspera de eleição também a gente não estava prevendo, em parte por isso, grandes alterações. Eu e Celso Luiz aqui estamos rindo dessa situação. Por quê? Porque essa situação, segundo você, e é isso que eu quero que você explore um pouco mais, impede que eu tenha uma mudança no cenário. Quer dizer, você acredita, e aí eu que falei no bloco anterior, que eu queria um pouquinho de numerologia sua, tanto sobre o dólar, quanto sobre os juros para este ano e para a mudança de governo. E para a inflação, claro, também. Olha, eu imagino que a Selic possa subir um pouco mais agora até o final do ano. Porque o governo, ele tem mostrado uma certa inabilidade no uso dos outros instrumentos. Então a Selic pode subir para conter a inflação e passar para o próximo governo. Lembrando, inabilidade para os outros instrumentos esses antipopulares neste momento, que seria conter o gasto público, o déficit público, é isso? É isso, conter o gasto público, providenciar reformas que são necessárias para a contenção desses gastos, aperfeiçoar institucionalmente o país, mas, sobretudo, enfiar um depósito compulsório maior, por exemplo, não é? Ou, por exemplo, reduzir o crédito. Seriam coisas bastante úteis nesse momento. Agora, mais do que tudo, seria interessante montar uma política industrial. Porque eu podia eleger alguns segmentos para fazer amplas importações de máquinas e insumos para aumentar a competitividade desses setores industriais, mas parece que isso está um pouco em desuso nesse governo, não é verdade? Então essas coisas ficaram em desuso. O resultado, ele vai subir a Selic. Essa Selic pode chegar a 11,5 no máximo. Numa última reunião que a gente teria, que é provavelmente a primeira semana de dezembro. Isso, então, para a última reunião do Copom, você acredita que vai ainda haver uma elevação da taxa? Sim, acredito. Esse ano? Entre 0,5 e 0,75. Tá. Então, entre 11,25, 11,5, por aí, você acha que pode como estar? máximo. Tá. Não é? O câmbio deve parar na casa de 1,7, 1,75, no máximo, se o governo for muito eficaz, 1,80. Não esperem por nada diferente, o empresário vai ter que se habituar a isso e tomar as suas estratégias de recuperação de competitividade, ampliação disso tudo. A inflação fica no controle? Fica acima? Eu acho que fica um pouco distante do centro da meta, mas ainda dentro do centro, porque você sabe que tem 2 pontos para cima e 2 para baixo. 5,5? Então, em 5,5 estaria de bom tamanho e um crescimento que vai ultrapassar os 7%, que está além do nosso potencial de crescimento. Quando a gente só tem meio minuto, então eu preciso que você me diga apenas se você está otimista ou pessimista, independente do que venha a ganhar. Você acha que esse receituário do caminhar seguinte bom vai ser aplicado pelo novo governo ou vamos ficar apenas numa expectativa? Não, nós teremos que aplicar, porque muito rapidamente se deterioraria o cenário nacional. Eu tenho a mais plena convicção de que seja quem for o eleito, ele passará a impor um regime de austeridade e uma recuperação dos fundamentos econômicos nacionais. Eu espero mais do que isso. Nós vamos a cobrar isso que a gente vai fazer aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas você sabe, encontro marcado conosco todas as noites e você